Pelo contrato de casamento, 5.000 libras deviam ser deixadas para Bennet e seus filhos, mas a partilha devia ser feita de acordo com a vontade dos pais. Em relação a Lídia, este era um ponto que agora devia ser decidido, e Bennet não podia hesitar em aceitar os termos da proposta que lhe tinha sido feita. Em termos precisos, porém cordiais, ele exprimiu a sua gratidão pela bondade do cunhado. Em seguida, declarou a sua plena aprovação a tudo o que tinha sido feito e a sua aceitação aos compromissos que Gardner tomara em seu nome. Nunca tinha suposto que fosse possível convencer Wickham a se casar com a sua filha em termos tão convenientes. As 100 libras que deveria pagar anualmente não representavam um déficit real de mais de 10 libras, pois as despesas com o sustento de Lídia, o dinheiro que lhe dava para suas despesas e os presentes que lhe chegavam continuamente às mãos por intermédio de Bennet não somavam ao todo muito menos do que aquelas 100 libras. Outra surpresa agradável fora a felicidade com que tudo se arranjara sem dar quase trabalho. Seu desejo agora era preocupar-se com aquilo o menos possível. O. Uh. Ahn. As mãos. Déficit real. Seu desejo agora era preocupar-se com aquilo o menos possível. O afã com que se lançara à procura da sua filha tinha sido apenas um efeito da cólera. Cessada esta, Bennet recaiu na sua habitual indolência. A carta foi logo despachada, pois, embora lento na elaboração dos seus projetos, ele era rápido na sua execução. Pedia a Gardner que detalhasse as despesas que tinha feito, porém não enviou nenhum recado para Lídia porque ainda estava ressentido com ela. As boas notícias espalharam-se rapidamente pela casa e pelas redondezas. A vizinhança as acolheu filosoficamente. De certo teria sido mais interessante se Lídia tivesse regressado, ou então se ela se encontrasse em reclusão em alguma fazenda distante. Mas o casamento era um tópico suficiente para a conversação. As velhas invejosas de Merrington continuaram a enviar os seus votos de felicidade com o mesmo secreto contentamento com que anteriormente exprimiam as suas condolências, pois com um tal marido a desgraça de Lídia era considerada certa. Bennet passara 15 dias sem sair do quarto. Naquela grande data, tornou a assumir o seu lugar à cabeceira da mesa. Sua satisfação era extrema. Nenhum sentimento de vergonha atenuava o seu triunfo. Desde que Jane completara 15 anos, o seu maior desejo fora ver uma das suas filhas casadas, e agora este desejo estava pronto a se realizar. Todos os seus pensamentos giravam em torno dos acessórios de um casamento elegante, tais como musselines finas, novas carruagens e criados. Procurava lembrar-se de uma casa das redondezas que servisse para sua filha, e sem saber qual seria a renda do casal, recusava muitas das que lhe sugeriam porque seriam demasiado modestas e acanhadas. Hayley Park talvez sirva, se os Goldings consentirem em sair. Aquela casa espaçosa em Stoke também não é má, mas a sala de estar é muito pequena. Ashworth é muito distante. Não quero que ela more a mais de 10 milhas de distância daqui no máximo. Quanto a Pulvis Lodge, as mansardas são horríveis. Bennet deixou que ela falasse sem interrupção enquanto havia criados na sala, mas depois que eles saíram disse: Bennet, antes que você tome uma destas casas ou todas elas para sua filha, é bom chegar a um acordo quanto a este ponto. Numa determinada casa desta redondeza, eles nunca serão admitidos. Eu não encorajarei a imprudência daqueles dois recebendo-os em Longbourn.
A esta declaração seguiu-se uma longa disputa, mas Bennet se mostrou firme e o assunto logo os conduziu a outro. Bennet descobriu com espanto e horror que o seu marido não adiantaria uma só libra para as despesas do enxoval. Ele declarou que ela não receberia o menor sinal da sua estima por ocasião do casamento. Bennet não podia compreender aquela atitude. Parecia-lhe impossível que ele levasse o ressentimento ao ponto de recusar a sua filha um dos privilégios sem o qual o casamento não pareceria válido. Bennet era muito mais sensível à vergonha de ter casado a sua filha sem roupas novas do que à desonra causada pela sua fuga e pelo fato dela ter vivido 15 dias com Wickham sem ser casada. Elizabeth se arrependeu mais do que nunca por se ter deixado levar pela aflição do momento e revelado a Darcy os seus temores quanto ao futuro da sua irmã. Pois como o casamento se realizaria em breve, poderiam talvez esconder o fato vergonhoso a todos aqueles que não estavam diretamente relacionados com a família. Ela não tinha receio de que o caso se espalhasse por intermédio de Darcy. Havia poucas pessoas atualmente em cuja descrição tivesse mais confiança. Por outro lado, não havia ninguém cujo conhecimento da leviandade da sua irmã a mortificasse tanto. No entanto, não se sentia mortificada porque temesse qualquer desvantagem para si própria, pois de qualquer modo parecia haver um abismo intransponível entre eles. Mesmo que o casamento de Lydia tivesse sido concluído da forma mais respeitável, não era crível que Darcy quisesse se relacionar com uma família contra a qual tinha tantas objeções agora. A estas objeções se acrescentava outra, uma aliança que ele, com tanta razão, considerava desprezível. Não era, pois, de estranhar que hesitasse. O desejo de obter a consideração de Elizabeth, desejo que ele lhe havia manifestado no Derbyshire, não poderia sobreviver a um tal golpe. Elizabeth se sentia humilhada e ferida. Tinha remorsos sem saber bem de quê. Invejava a estima dele quando não tinha mais esperança de que essa estima a beneficiasse. Queria saber notícias suas e não tinha a menor esperança que lhe escrevesse, e agora que não havia mais probabilidades de encontrá-lo, estava convencida de que poderia ter sido feliz com ele. Que triunfo para Darcy se pudesse saber que as propostas que ela tinha rejeitado tão orgulhosamente há 4 meses seriam recebidas agora com alegria e gratidão. Ele era generoso, disto Elizabeth não tinha a menor dúvida. Havia poucos homens mais generosos. Para não triunfar agora, entretanto, era preciso que não fosse humano. Elizabeth começou a compreender então que Darcy era o homem que mais lhe convinha, tanto pelo seu temperamento como pelas suas qualidades. O seu gênio, embora diverso do seu, correspondia a todos os seus desejos. Essa união teria sido vantajosa para ambos. A espontaneidade e a naturalidade de Elizabeth contribuíram para suavizar o seu espírito e melhorar também as suas maneiras. Ela, por sua vez, receberia um benefício ainda maior com a segurança do seu julgamento e a sua experiência de mundo. Porém, esse modelo dos casamentos felizes não mais se realizaria, mas em breve uma união de caráter diferente e que excluía a possibilidade do outro seria formada na sua família. Não sabia como Lydia e Wickham conseguiriam viver em relativo conforto. Aliás, um casal que se tinha unido por paixões mais fortes do que a sua virtude tinha diminutas possibilidades de felicidade duradoura. Em breve, Gardner tornou a escrever para o cunhado. Aos pedidos de Bennet, respondeu apenas que estava sempre disposto a fazer o máximo do seu esforço para o bem de qualquer pessoa da família, e concluiu pedindo que nunca mais se mencionasse o fato. A finalidade principal da carta era anunciar que Wickham tinha resolvido sair da milícia. Eu desejava muito que ele o fizesse assim que o casamento fosse marcado. Eu?
Como assim eu? E acho que você pensará como eu, que esse passo é muito vantajoso, tanto para ele como para minha sobrinha. Quem tá falando é o Wickham? Wickham tenciona entrar no exército regular, e alguns dos seus antigos amigos estão dispostos a apoiá-lo. Prometeram-lhe um posto de tenente no regimento do general, aquartelado agora no norte. Há vantagem em que ele fique longe daqui. Promete alguma coisa e espero que, entre pessoas estranhas onde poderão fazer nova reputação, ambos se mostrarão mais prudentes. Escrevi para o Coronel Foster a fim de informá-lo da nossa atual situação e pedindo que tranquilize os vários credores do Wickham em Brinton e redondezas com promessas de rápido pagamento, pois assumi o compromisso de pagá-las. Peço que faça o mesmo com os seus credores em Merrington, dos quais lhe envio a lista de acordo com as informações de Wickham. Ele confessou todas as suas dívidas. Espero ao menos que não tenha nos enganado. Espero ao menos que não nos tenha enganado. Haggerton já recebeu as nossas instruções e tudo ficará pronto dentro de uma semana. Eles partirão em seguida para a sede do regimento, a não ser que você os convide primeiro a ir a Longbourn. Gardner me disse que minha sobrinha está muito desejosa de vê-los a todos antes de partir para o norte. Ela está bem e pede que eu lhe transmita os seus respeitos, bem como a Bennett e seu Gardner. Ah, isso aqui era uma carta! Pô, velho, eu nem tinha percebido que isso aqui era uma carta, mano. Tá, tá, nossa. Cadê os 2 pontos aqui, velho? Eu li isso aqui inteiro sem saber que era uma carta. Mas tá, o Wickham quer entrar pro exército, ok. Bennett e suas filhas compreenderam logo as vantagens da saída de Wickham do regimento da milícia, não menos claramente do que Gardner. Mas Bennett, né, o outro lá, porque essa porcaria desse livro aqui não chama as pessoas pelo nome, de modo algum ficou tão satisfeita. Lydia ia morar no norte exatamente quando teria maior prazer e orgulho na sua companhia, pois ela não tinha absolutamente desistido do seu plano de instalar a sua filha no Hertfordshire. Seu desapontamento foi grande. Além disso, era uma pena que Lydia fosse afastada de um lugar onde tinha tantas relações. Lydia gosta tanto de Foster, disse ela. É uma pena mandá-la embora. E além disso, há muitos rapazes lá que ela aprecia. Os oficiais do regimento do general podem não ser tão amáveis. A insinuação de Gardner podia ser tomada como um pedido formal para Lydia tornar a ser admitida entre os seus antes da sua partida para o norte. A princípio, Bennett recusou terminantemente este pedido, mas Jane e Elizabeth, que eram da mesma opinião, desejavam ambas, para bem da sua irmã, que ela recebesse o apoio de seus pais. Pediram-lhe de um modo tão insistente e ao mesmo tempo com tanta doçura que os recebesse em Longbourn assim que estivessem casados, que conseguiram demover o pai da sua intenção primitiva. E Bennett teve a satisfação de saber que ela poderia exibir nas redondezas a sua filha casada antes dela ser banida para o norte. Quando Bennett tornou a escrever para o seu cunhado, transmitiu afinal a sua permissão. Elizabeth, entretanto, ficou surpreendida por Wickham ter concordado com este plano, e se ela tivesse consultado apenas as suas preferências, um encontro com ele seria a última coisa no mundo que ela própria desejaria. Afinal, o dia do casamento chegou. Jane e Elizabeth ficaram mais comovidas do que a própria Lydia. A carruagem foi enviada ao encontro do casal, que era esperado à hora do jantar. Jane e Elizabeth viam com crescente apreensão se aproximar a hora da chegada. Jane, especialmente, que atribuía a Lydia os sentimentos que sentiria se estivesse no seu lugar, se entristecia com a ideia do que a irmã iria sofrer. Chegaram. A família estava reunida na sala de almoço para recebê-los.
Bennet se desmanchou em sorrisos assim que a carruagem parou à porta. Bennet, de novo, tá repetindo muito essa palavra, né? Tinha um olhar grave e impenetrável e suas filhas estavam alarmadas. Ouviram a voz de Lídia no vestíbulo. A porta foi aberta com força e ela entrou correndo na sala. Sua mãe adiantou-se, abraçou-a com grandes demonstrações de alegria. Sorrindo afetuosamente, ela estendeu a mão para Wickham, desejando felicidade a ambos com uma alacridade que demonstrava bem que não duvidara nem um minuto da realização do seu desejo. Bennet lá, né, os recebeu muito menos cordialmente. Seu rosto se tornou ainda mais grave e mal abriu a boca. A atitude despreocupada do jovem casal era realmente uma provocação. Elizabeth ficou irritada e mesmo Jane ficou consternada. Lídia continuava a mesma. Imprudente, indomável, louca, ruidosa, temerária. Cumprimentou cada uma das suas irmãs exigindo seus parabéns e depois que todas se sentaram começou a olhar em torno de si com curiosidade, notando as pequenas alterações que tinha havido na sala. Depois observou com uma risada que há tempo ela não via aquele lugar. Wickham ficou mais perturbado do que ela, mas as suas maneiras eram sempre agradáveis, e se o seu caráter fosse perfeito e o casamento tivesse se realizado segundo as regras, seus sorrisos e suas palavras teriam conquistado toda a família. Elizabeth nunca o supusera capaz de um tal cinismo, mas ela sentou-se resolvendo consigo mesma que para o futuro nunca mais traçaria limites à imprudência de um homem sem escrúpulos. Ela corou e Jane também, mas os rostos que lhes causavam essa perturbação não se alteraram. A conversação era incessante. A noiva e a mãe competiam em exuberância, e Wickham, que estava sentado perto de Elizabeth, começou a perguntar pelos seus conhecidos nas redondezas, com uma tranquilidade bem-humorada que ela sentiu jamais poder imitar nas suas respostas. Tanto Wickham como a esposa só pareciam ter apenas lembranças agradáveis da sua vida. Nenhum fato do passado era lembrado com amargura. Ela própria mencionava assuntos a que as suas irmãs por coisa alguma no mundo aludiriam. Imagina, já faz 3 meses que eu fui embora, exclamou Lídia. Não me parecem mais do que 15 dias. E, no entanto, aconteceram tantas coisas. Quando fui embora, nem sequer imaginava que um dia voltaria casada. Mas pensei que seria engraçado se o fizesse. Bennet levantou os olhos, Jane ficou aflita e Elizabeth olhou significativamente para Lídia. Esta, porém, continuou como se nada tivesse visto. Mamãe, o pessoal daqui das redondezas não sabe que eu me casei hoje? Tive receio de que eles não soubessem. No caminho encontramos William Gordon na sua charrete, e para que ficasse sabendo abaixei a vidraça, tirei a minha luva e apoiei a mão no rebordo da janela para que ele visse a minha aliança. Depois então o cumprimentei e me desmanchei em sorrisos. Elizabeth achou que aquilo passava dos limites, levantou-se, saiu e só voltou quando os ouviu passar através do hall para ir à sala de jantar. Ao entrar, viu Lídia com sinais de ansiedade no rosto aproximar-se do lugar à direita da mãe, dizendo para a irmã mais velha: Ah, Jane, eu fico agora no seu lugar. Você fica mais para baixo, pois agora sou mulher casada. Não era crível que a solenidade do jantar desse a Lídia o constrangimento que até aquele instante não demonstrara. Ao contrário, o seu desembaraço e a sua alegria aumentaram. Estavam louca de vontade de ver Phillips, os Lucas e todos os outros vizinhos e ouvi-los chamá-los de Wickham. Enquanto essas pessoas não apareciam, logo depois ela foi mostrar a aliança para Hill e as 2 criadas. Bem, mamãe, disse ela quando voltou para a sala. Que é que você acha do meu marido? Não é mesmo um homem encantador? Estou certa de que todas as minhas irmãs me invejam. Desejo só é que elas tenham metade da minha sorte. Precisam... Essa menina não sabe de nada, mano. Precisam todas de ir a Brinton. Lá é que é bom lugar para se arranjar marido.
Que pena, mamãe, que não termos ido todas. É verdade, se me tivessem escutado, teríamos ido. Mas, minha querida Lídia, não gosto nada dessa ideia de você ir para tão longe. Será mesmo necessário? Sim, não vejo nenhum mal nisto. Tenho muita vontade de ir. A senhora, papai e minhas irmãs precisam ir nos visitar. Precisam ir nos visitar. Estaremos em Newcastle todo o inverno, e vai haver muitos bailes e eu arranjarei bons pares para todas as que forem. Eu bem que gostaria de ir, disse Bennet. E depois, quando regressar, poderão deixar comigo uma ou duas das minhas irmãs. Garanto que arranjarei maridos para elas antes do fim do inverno. Agradeço pela parte que me toca, disse Elizabeth, mas eu não aprecio muito a sua maneira de arranjar maridos. Tomou! Caramba! Essa foi bonita, hein, cara? Oh, os visitantes não poderiam demorar mais de 10 dias. Wickham tinha sido nomeado antes de sair de Londres e haviam-lhe concedido apenas 15 dias para se reunir ao seu regimento. A não ser Bennet, ninguém mais lamentou que eles demorassem tão pouco. Bennet aproveitou o tempo da melhor forma possível, fazendo visitas com a sua filha e recebendo-o frequentemente. O quê? Essas reuniões foram agradáveis para todos. Escapar ao círculo da família era mais agradável para os que pensavam do que para aqueles que não o faziam. A afeição de Wickham por Lydia era exatamente como Elizabeth tinha esperado, inferior à que Lydia tinha por ele. Mesmo se não tivesse tido a oportunidade de observá-los, chegaria à conclusão lógica de que a fuga tinha sido devido mais à paixão dela do que ao interesse dele. E se não fosse a certeza de que ele tinha fugido porque a sua situação no lugar era insuportável, Elizabeth se surpreenderia pelo fato de Wickham ter raptado a sua irmã sem possuir uma paixão violenta. Sendo este o caso, ele não resistira à oportunidade de ter uma companheira para sua viagem. Lydia gostava imensamente de Wickham. Ele continuava a ser o seu querido Wickham. Ninguém podia competir com ele no seu coração. Fazia as coisas, segundo ela, melhor do que todo o mundo. Certa manhã, pouco depois da sua chegada, estando sentada com as suas duas irmãs mais velhas, Lydia disse para Elizabeth: Lizzie, creio que nunca lhe contei como foi meu casamento. Você não estava presente quando descrevi tudo para a mamãe e as outras. Não está curiosa por saber como tudo isto se passou? Não, para falar a verdade, replicou Elizabeth. Não, para falar a verdade, penso que quanto menos se falar neste assunto, melhor. Ora, você é tão esquisita, mas vou contar como tudo aconteceu, como aconteceu tudo. Nós nos casamos na igreja de São Clemente, porque a residência de Wickham era naquela paróquia. Combinamos nos encontrar lá às 11 horas. Meus tios e eu devíamos ir juntos. E os outros nos encontrariam na igreja. Bem, chegou segunda-feira de manhã e eu estava numa aflição que você nem imagina. Tinha medo que acontecesse qualquer coisa e que a gente tivesse de adiar o casamento. Eu teria ficado desesperada. Enquanto me vestia, minha tia confirmou falando todo o tempo, tal qual se estivesse fazendo um sermão. Mal entendi uma palavra, pois como você deve supor, estava pensando no meu querido Wickham. Estava doida para saber se ele ia se casar com seu casaco azul. Bem, almoçamos às 10, como de costume. Pensei que o almoço nunca mais ia acabar. Entre parênteses, meu tio e minha tia foram horrivelmente severos comigo durante todo o tempo que estive lá. Imagina que não me deixaram botar os pés fora da casa nem uma só vez durante os 15 dias que passei em casa deles. Nenhuma festa, nenhuma reunião, nada. Naturalmente, Londres estava bastante deserta, mas o pequeno teatro estava aberto. Bem, na hora em que a carruagem parou à porta, meu tio foi chamado a negócios por um sujeito horrível chamado Stone. E você sabe que quando ele começa a falar de negócios, não acaba mais. Eu estava tão assustada que não sabia o que fazer, pois era meu tio quem me serviria de padrinho.
E se a gente perdesse a hora, teria que deixar o casamento para o dia seguinte. Mas felizmente ele voltou dentro de 10 minutos e então saímos todos. Mas depois eu lembrei que mesmo se ele fosse impedido de ir, o casamento poderia ter se realizado porque Darcy o poderia ter substituído. Darcy? Repetiu Elizabeth com imenso espanto. Sim, ele tinha ficado de vir com Wickham. Mas que é que eu estou dizendo? Eu me esqueci, não devia ter dito nada. Prometi que não diria. O que é que Wickham vai dizer? Era segredo. Se era segredo, disse Jane, então não diga mais nada. Pode ficar certa de que não faremos outras indagações. Dê certo, disse Elizabeth, ardendo de curiosidade. Não perguntaremos a você. Obrigada, disse Lydia. Pois se vocês perguntassem, eu certamente diria tudo. E depois Wickham ficaria muito zangado comigo. Para resistir àquele encorajamento, Elizabeth foi obrigada a fugir, mas era impossível viver na ignorância daquele detalhe, ou pelo menos era impossível não tentar se informar. Darcy assistira ao casamento da sua irmã. Não poderia haver no mundo cena mais capaz de atrair o seu interesse. As conjecturas mais loucas atravessaram seu espírito sem que nenhuma o satisfazesse. As explicações que mais lhe agradavam, justamente as que colocavam a conduta dele sob uma luz mais nobre, pareciam as menos prováveis. Ela não poderia suportar essa incerteza, e tomando uma folha de papel, escreveu apressadamente uma carta missiva para sua tia, pedindo-lhe a explicação do fato a que Lydia aludira caso não fosse segredo. A senhora bem pode compreender que estou curiosa para saber como uma pessoa que não tem relações com qualquer uma de nós e é comparativamente um estranho para nossa família pudesse estar presente ao casamento. Peço que escreva imediatamente e me explique tudo, a não ser que haja motivos muito fortes para guardar o segredo que Lydia parece achar necessário. Nesse caso, terei de me resignar à minha ignorância. Não, jamais me resignarei a isto, disse Elizabeth para si mesma. Em seguida terminou a carta. Minha querida tia, se a senhora não me dissesse isto por bem, serei obrigada a lançar mão de estratagemas para descobri-lo. A delicadeza de Jane não lhe permitia que falasse em particular com Elizabeth sobre o que Lydia tinha dito. Aliás, isto era agradável para Elizabeth. Ela preferia não ter uma confidente até saber se a curiosidade seria satisfeita. Elizabeth teve a satisfação de receber uma resposta da sua carta e verificou que não era possível obtê-la mais prontamente. Assim que a carta chegou, correu para o pequeno bosque e, sentando-se num banco, preparou-se para ler tranquilamente, sentindo-se feliz porque, pelo número de folhas, era fácil verificar que não continha uma simples negativa. E agora vem a carta, ó. Porque tá óbvio que é a carta. Grace Church Street, 6 de setembro. Minha querida sobrinha, acabo de receber a sua carta e devotarei toda esta manhã a lhe escrever a minha resposta, pois prevejo que em poucas linhas não poderei transmitir tudo o que tenho a dizer. Devo confessar que o seu interesse me surpreende. Não esperava da sua parte. Não pense que eu esteja zangada, no entanto, pois o que desejo exprimir é que não esperava que estas informações lhe fossem necessárias. Se prefere não compreender o que digo, perdoe a minha impertinência. Seu tio ficou tão espantado como eu, e nada, a não ser que você seja uma parte interessada, o teria levado a agir da maneira que fez. Mas se você é realmente inocente e ignorante, preciso ser mais explícita. No mesmo dia em que cheguei aqui de Longbourn, seu tio recebeu uma visita inesperada. Darcy veio à nossa casa e ficou em conferência com ele durante várias horas. Quando cheguei, tudo isso já tinha acabado e, portanto, a minha curiosidade não foi tão intensamente despertada como a sua parece ter sido. Ele veio para dizer a seu tio que tinha descoberto o paradeiro de Wickham e da sua irmã, e que já os tinha visto e conversado com ambos. Com Wickham várias vezes e com Lydia apenas uma. Ao que parece, ele saiu do Derbyshire um dia depois da nossa partida. E veio a Londres resolvido a procurar os fugitivos. O motivo alegado era sua convicção de que fora por sua causa que o caráter de Wickham não tinha sido bem conhecido, de maneira que tornasse impossível que uma moça decente o amasse e confiasse nele.
Generosamente atribuiu tudo isto ao seu orgulho mal entendido, pois julgava estar acima da necessidade de expor aos outros os seus atos particulares. O seu caráter falava por si mesmo. Ele achava, portanto, que era o seu dever vir a público e tentar reparar o mal que julgava ter causado. Se tinha outro motivo, estou certa que não era um motivo inconfessado. Passara alguns dias em Londres antes de descobrir os fugitivos. Mas ele possui um elemento para dirigir a sua busca que nós não possuímos, e este era o outro motivo para justificar a sua vinda. Existe uma senhora, ao que parece uma certa Young, que foi durante algum tempo a governanta de Darcy, tendo sido despedida por motivos que ele não nos contou. Depois disto, ela alugou uma grande casa em Edward Street e aí abriu uma pensão. Darcy sabia que esta Young era intimamente ligada ao Wickham e se dirigiu a ela em busca de informações assim que chegou em Londres. Mas levou 2 dias para obter dela o que desejava. Suponho que essa mulher não queria trair o segredo que lhe fora confiado sem receber um suborno, pois de fato ela conhecia o paradeiro do seu amigo. Wickham realmente a tinha procurado logo depois de chegar a Londres, e se tivesse tido cômodos disponíveis, seria na sua casa que teria se instalado. Afinal, nosso bom amigo conseguiu obter o endereço desejado. Estavam na rua X. Darcy esteve com Wickham e posteriormente insistiu para ver Lydia. O seu primeiro objetivo para com ela, reconheceu ele, fora persuadi-la a abandonar a sua desonrosa situação atual e voltar para os seus amigos assim que consentissem em recebê-la, oferecendo o seu auxílio nesse sentido. Mas encontrou Lydia absolutamente resolvida a permanecer onde estava. Ela não queria saber dos amigos, não queria o seu auxílio e por coisa alguma deste mundo deixaria Wickham. Estava certa de que eles se casariam mais cedo ou mais tarde e que a data não tinha importância. Já que os seus sentimentos eram estes, pensou ele, restava apenas fazer com que se casassem o mais rapidamente possível. Logo na primeira conversação que teve com Wickham, ele compreendeu imediatamente que tal coisa nunca fora sua intenção. Aquele confessou que tinha deixado o regimento devido a algumas dívidas de honra muito urgentes, e não hesitava em atribuir unicamente à sua própria leviandade todas as más consequências da fuga de Lydia. Tinha também a intenção de resignar o seu posto imediatamente, e quanto à sua futura situação, não sabia absolutamente o que fazer. Ele precisava ir para algum lugar, mas não sabia para onde. Sabia apenas que não tinha nenhum dinheiro para viver. Darcy perguntou por que ele não se tinha casado com Lydia imediatamente. Embora não constasse que Bennet fosse muito rico, ainda assim poderia fazer alguma coisa por ele e a sua situação melhoraria com o casamento. Mas em resposta a esta pergunta, Darcy descobriu que Wickham ainda alimentava esperanças de fazer a sua fortuna pelo casamento em algum outro país. Assim sendo, não seria prudente oferecer-lhe um auxílio imediato. Eles se encontraram várias vezes, pois havia muito o que discutir. Wickham naturalmente queria mais do que poderia obter, mas afinal rendeu-se à evidência e tudo foi combinado entre eles. Darcy em seguida procurou seu tio para lhe comunicar o que tinha feito, e ele esteve em Gracechurch Street na noite anterior à minha chegada. Mas não conseguiu encontrar Gardner e descobriu então que seu pai ainda estava com ele, pois que somente sairia de Londres na manhã seguinte. Julgou então que era melhor entender-se com o seu tio do que com seu pai. Resolveu assim adiar a entrevista que teria com Gardner para depois da partida daquele. Ele não deixou o nome e até voltar no dia seguinte sabia-se apenas que um cavalheiro tinha procurado Gardner a negócios. No sábado reapareceu. Seu pai tinha partido, seu tio estava em casa e, como eu disse antes, tiveram uma longa entrevista. Tornaram a se encontrar no domingo e nesse dia eu o vi também. Só na segunda-feira ficou tudo combinado e imediatamente um expresso foi despachado para Longbourn, mas o nosso visitante se mostrou muito obstinado. Creio, Lizzie, que afinal de contas a obstinação é o defeito real do seu caráter. Ele já foi acusado de muitas faltas, mas esta é a única verdadeira. Queria fazer tudo pessoalmente, embora eu esteja certa, e não falo nisto para receber agradecimentos e, portanto, não diga para ninguém de que seu tio arranjaria tudo rapidamente. Discutiram juntos durante muito tempo, mais do que as duas pessoas em questão mereciam. Mas, afinal, seu tio foi forçado a ceder. Em vez de ser útil realmente à sua sobrinha, teve de se contentar com a fama, coisa que não lhe agradou de maneira alguma.
E eu creio que a sua carta de hoje de manhã lhe deu um grande prazer, porque exigia uma explicação que o despojaria das suas falsas plumagens, restituindo a glória a quem de direito. Mas, Lizzie, isto não deve passar de você e de Jane no máximo. Suponho que você deve saber muito bem o que foi feito para o jovem casal. As dívidas de Wickham, que sobem, creio eu, a muito mais de 1000 libras, precisam ser pagas. Outras 1000 são necessárias para o dote de Lydia, e a sua finança ao posto que pretende tem de ser paga também. O motivo alegado para fazer tudo isto foi o que eu citei acima. Fora devido a ele, aos seus escrúpulos excessivos, que os outros se tinham enganado a respeito do caráter de Wickham, e daí a confiança que tinham depositado nele. Talvez haja uma certa verdade nisto, mas eu duvido que o seu silêncio ou o silêncio de qualquer outra pessoa possa ter sido a causa deste acontecimento. Mas apesar de todas essas belas palavras, minha querida Lizzie, você pode ficar inteiramente certa de que o seu tio nunca teria cedido se não tivesse julgado que Darcy tinha um outro interesse no assunto. Quando tudo isto ficou resolvido, ele voltou novamente para a companhia dos seus amigos que ainda estavam em Pemberley, mas ficou combinado que voltaria a Londres novamente no dia do casamento, para dar a última demão aos negócios de dinheiro. Creio que agora já lhe contei tudo. É um relato que, segundo vejo pela sua carta, lhe dará uma grande surpresa. Espero pelo menos que não lhe causará nenhum descontentamento. Lydia ficou morando conosco e Wickham esteve constantemente lá em casa. Achei que ele era exatamente o mesmo rapaz que eu conheci no Hertfordshire. Mas eu não lhe contaria como me desagradou a conduta de Lydia enquanto esteve conosco se eu não tivesse percebido pela carta de Jane que recebi na segunda-feira passada que o seu procedimento em Longbourn foi exatamente equivalente. E portanto, o que eu lhe confesso agora não pôde lhe causar novo desgosto. Conversei com ela várias vezes da maneira mais séria, mostrando-lhe o mal que tinha feito e toda a infelicidade que causara à sua família. Se ela me ouviu foi por acaso. Estou certa de que não me prestou a menor atenção. Várias vezes fiquei muito irritada. Nesses momentos eu me lembrava das minhas queridas Elizabeth e Jane, e por causa de vocês me armei da maior paciência possível. Darcy voltou pontualmente e, como Lydia já lhe contou, assistiu ao casamento. Jantou conosco no dia seguinte e tencionava partir na quarta ou na quinta-feira. Espero que não se zangará comigo, minha querida Lizzie, por eu me aproveitar desta oportunidade para lhe dizer uma coisa que antes nunca tinha ousado dizer. É que eu gosto muito dele. Seu procedimento para conosco foi, sob todos os aspectos, tão agradável como quando estivemos no Derbyshire. Sua maneira de ver as coisas, suas opiniões, tudo me agrada muito. Só lhe falta um pouco mais de vivacidade, e isto, se casar acertadamente, a sua mulher lhe poderá ensinar. Achei-o muito astuto. Quase nunca mencionou seu nome, mas a astúcia parece que está em moda. Peço-lhe que me perdoe se fui muito ousada, ou pelo menos não me castigue ao ponto de me excluir de... Nunca me sentirei inteiramente feliz enquanto não tiver percorrido todo o parque com um faeton com um faeton baixo e uma boa parelha de pônei seria o ideal. Não posso escrever mais, as crianças já me esperam há meia hora. Sua tia muito afetuosa, Garda. O conteúdo desta carta lançou o espírito de Elizabeth numa agitação em que era difícil determinar se o prazer ou a dor O conteúdo desta carta lançou o espírito de Elizabeth numa agitação em que era difícil determinar se o prazer ou a dor predominavam. As vagas suspeitas acerca do que Darcy poderia ter feito para auxiliar o casamento da sua irmã, suspeitas que tivera receios de encorajar, pois demonstravam uma grandeza de alma que dificilmente encontraria em alguém, suspeitas cuja confirmação ao mesmo tempo temia por causa da obrigação que acarretariam, se tinham convertido em realidade além das suas expectativas.
Ele o seguira deliberadamente a Londres, assumira todos os incômodos e mortificações inerentes a uma tal pesquisa, tivera que suplicar a uma mulher que devia abominar e desprezar, fora obrigado a se encontrar frequentemente, discutir, persuadir e finalmente subornar um homem que sempre mais desejaria evitar e cujo simples nome lhe era detestável. Tudo isso tinha feito por uma moça que ele não podia nem admirar nem estimar. Seu coração, seu coração lhe dizia que fora unicamente por sua causa. Mas esta esperança era logo sufocada por outras reflexões e ela sentiu que não era vaidosa a ponto de julgar que Darcy tinha afeição por uma mulher que já o rejeitara e que ele seria capaz de vencer um sentimento tão natural quanto a repugnância em se relacionar novamente com Wickham. Cunhado de Wickham, o orgulho mais elementar se revoltaria contra isto. De certo, ele já tinha feito muito. Elizabeth até se envergonhava de pensar em tudo o que lhe devia. Mas Darcy tinha apresentado um motivo para a sua interferência. Um motivo que não exigia sutilezas de interpretação. Não era natural que ele sentisse que agira erradamente. Era generoso e tinha meios de exercer a sua generosidade. E embora não se considerasse como a causa principal dessa conduta, poderia talvez supor que um resto de afeição por ela tivesse contribuído para os seus esforços numa causa de que dependia diretamente a sua paz de espírito. Era doloroso, muito doloroso, saber que deviam uma tal obrigação a uma pessoa a quem nunca poderiam pagar. Eles deviam a reabilitação de Lydia, sua restituição ao seio da família exclusivamente a Darcy. Elizabeth se arrependeu amargamente de todos os desprazeres que lhe causara, de todas as palavras duras que lhe havia dirigido. Sentia-se humilhada consigo mesma, mas estava orgulhosa dele. E isto porque, numa causa de honra, movido pela compaixão, ele conseguira se dominar. E ao pensar na certeza que tanto ela como o seu tio sentiam de que a afeição de Darcy por ela continuava a subsistir, sentia até um certo prazer, embora de mistura à mágoa. Elizabeth foi arrancada das suas reflexões pela aproximação de uma pessoa. Levantou-se, mas antes de fugir pelo outro caminho foi abordada por Wickham. Acha que estou interrompendo o seu passeio solitário, minha cara irmã? Indagou ele, aproximando-se. Ah, mas Wickham é a irmã? É a Lydia? Sentiria mútuo se o fosse. Sempre fomos bons amigos e agora mais do que nunca. É verdade. Os outros não vêm. Caramba, é verdade, né? Vem. Vem tem esse acento aqui mesmo. Que estranho. Os outros não vêm passear? Não sei, Bennet. Não sei. Bennet e Lydia vão de carro a Merrington. Então, minha cara irmã, soube pelos seus tios que você já esteve em Pemberley. Elizabeth respondeu afirmativamente. Eu quase lhe invejo o prazer. No entanto, acho que seria demasiado para mim. Sem o que iria até lá a caminho de Newcastle. Naturalmente esteve com a velha caseira. Pobre Reynolds. Ela gostava muito de mim, mas suponho que ela não tenha falado em meu nome. Falou, sim. E o que foi que disse? Que tinha entrado no exército e parecia que não tinha dado boa coisa. Mas compreende, a uma tal distância as coisas chegam bem deformadas. Certamente, replicou ele, mordendo os lábios. Elizabeth supôs que o silenciara, mas pouco depois ele disse: Fiquei espantado de ver Darcy em Londres da vez anterior. Eu o avistei várias vezes na rua. O que será que ele anda fazendo lá? Talvez preparando seu casamento com... disse Elizabeth. Ele deve ter um motivo muito especial para vir a Londres nesta época do ano. Sem dúvida. Sem dúvida. Viu Darcy alguma vez quando esteve em Lambton? Se não me engano, os Gardner disseram-me isto. Sim, ele me apresentou à irmã. E que achou dela? Gostei imensamente. É verdade. Ouvi dizer que ela melhorou extraordinariamente nesses últimos 2 anos.
Da última vez que a vi não prometia muito. Espero que ela acabe bem. Tenho certeza disto, pois já passou a idade mais perigosa. Passaram pela aldeia de Kimpton? Não me lembro. Falo nisto porque é a sede da reitoria que devia ter sido minha. Um lugar encantador. A casa é excelente. Teria sido extremamente conveniente para mim. Você teria gostado de fazer sermões lá? Muito. Eu teria considerado isto parte do meu dever e o esforço, afinal, não seria tão grande assim. A gente não deve se queixar. Teria sido um lugar esplêndido para mim. A tranquilidade daquela vida teria correspondido a todas as minhas ideias de felicidade. Mas não tinha que ser Darcy. Mas não tinha que ser. Ponto. Mas não tinha que ser. Darcy lhe falou alguma coisa sobre o caso enquanto esteve no Kent? Ouvi de uma pessoa que considero tão bem informada quanto ele que a reitoria lhe foi deixada apenas condicionalmente ao arbítrio do atual proprietário. Ah, sim, realmente existe alguma verdade nisto. Aliás, foi o que eu lhe disse desde o princípio, não se lembra? Ouvi dizer também que numa certa época da sua vida a necessidade de fazer sermões não lhe era tão agradável quanto atualmente. Ouvi dizer mesmo que tinha resolvido não se ordenar e que neste sentido chegou a haver um acordo. Ah, ouviu dizer isto? E não foi sem fundamento. Deve se lembrar do que eu lhe falei a este respeito, quando falamos pela primeira vez neste assunto. Estavam quase à porta da casa, pois Elizabeth tinha andado depressa para se ver livre dele. Não quero mais provocá-lo por causa da sua irmã, ela respondeu apenas com um sorriso cordial. Vamos acabar com isto, Wickham. Somos agora irmãos. Não devemos brigar por causa do passado. Para o futuro, espero que estejamos sempre de acordo. Elizabeth estendeu a mão e ele a beijou com galante cordialidade, embora não soubesse que expressão tomar ao entrar em casa. Wickham ficou tão satisfeito com a conversação que nunca mais mencionou aquele assunto em presença de Elizabeth. Esta, por sua vez, ficou satisfeita de ter dito o suficiente para silenciá-lo. Breve chegou o dia da partida de Lydia e Bennet foi obrigada a se submeter à separação que provavelmente duraria pelo menos um ano, pois Bennet se recusou terminantemente a aderir ao plano de irem todos a Newcastle. "Minha querida Lydia", exclamou ela, "quando nos tornaremos a ver?" "Não sei, daqui a 2 ou 3 anos, talvez." "Não deixe de me escrever sempre, meu bem." "Escreverei sempre que puder, mas a senhora deve saber que as mulheres casadas não têm muito tempo para... Fazendo o quê, rapaz? Muito tempo para escrever. Minhas irmãs podem, pois não tem nada que fazer." Mano, que pessoa ridícula. As despedidas de Wickham foram muito mais afetuosas do que as de sua mulher. Ele sorriu, fez pose, disse muitas coisas bonitas. "É um ótimo rapaz", disse Bennet assim que o viu fora de casa. Distribui sorrisinhos, gatimônias e faz a corte a todo mundo. Estou muito orgulhoso dele. Desafio o próprio William Lucas a apresentar um genro melhor do que o meu. A perda da sua filha fez Bennet ficar triste vários dias. "Muitas vezes penso", disse ela, "que não há nada mais doloroso do que o fato de se separar dos amigos. A gente se sente tão abandonada." A senhora deve compreender, mamãe, que isto é a consequência de casar uma filha", disse Elizabeth. "Deve ficar contente, já que as suas outras 4 filhas continuam solteiras." "Não é nada disto. Eu tenho de me separar de Lydia não porque ela esteja casada, mas porque o regimento do marido dela fica tão longe. Se estivessem mais próximo, não seria obrigado a partir tão cedo." Mas o desânimo em que este acontecimento precipitou Bennet foi em breve atenuado por uma notícia que começou a circular. A caseira de Netherfield tinha recebido ordem de preparar a casa para a chegada do patrão que viria daí a 1 ou 2 dias
e se demoraria lá várias semanas para caçar. Bennet ficou muito agitada, olhava para Jane, sorria e movia a cabeça de vez em quando. Fora Phillips quem trouxera a notícia. Bem, bem, então Bing está para chegar. Melhor. Não que eu faça muito caso disto, nós o conhecemos muito pouco, como sabe, e eu, por mim, não quero mais vê-lo. No entanto, acho que faz muito bem de vir para Netherfield. Quem sabe o que pode acontecer? Mas você bem sabe que há muito tempo resolvemos não falar nisto. Então é mesmo certa a chegada dele? Pode contar com isto, replicou a outra, pois Nichols esteve em Merrington ontem à noite. Eu a vi passando e saí de propósito para perguntar o que estava fazendo. E ela me disse que era verdade. Deve chegar na quinta-feira, ou mais tardar, ou talvez mesmo na quarta. Ela estava a caminho do açougue. Ela estava a caminho do açougue, disse-me, justamente para encomendar carne para a quarta-feira. E ela tem 3 casais de patos prontos para serem mortos. Jane, ao ouvir a notícia, não pôde deixar de empalidecer. Havia muitos meses em que ela não mencionava o nome de Bing a Elizabeth. Agora, estando as duas juntas, ela disse: Reparei que você olhou hoje para mim, Lizzie, quando minha tia nos trouxe essa notícia. E eu sei que fiquei perturbada, mas não creio que tenha sido por uma causa à toa. Só me senti assim porque vi que iam olhar para mim. Juro a você que essa notícia não me causa alegria nem sentimento algum. Só me alegro de uma coisa, é que ele não vem acompanhado, assim o veremos menos. Não que eu sinta medo de mim mesma, mas tenho horror às observações das outras pessoas. Elizabeth não sabia o que pensar. Se ela não o tivesse visto no Derbyshire, podia aceitar o motivo que alegavam para sua vinda. Mas achava que Bing ainda gostava de Jane e hesitava diante de 2 outras explicações que achava muito mais prováveis. Se ele vinha porque o seu amigo o permitira ou se ousara espontaneamente tomar esta resolução. Mas às vezes Elizabeth pensava, não vejo por que este pobre rapaz não possa vir à casa que alugou e é dele, sem despertar tamanha curiosidade. Não pensarei mais nele, vou abandoná-lo à sua sorte. Apesar do que disse a sua irmã lhe teria, apesar do que a sua irmã lhe teria declarado e acreditava que ela tivesse falado sinceramente, Elizabeth percebia facilmente que a perspectiva da chegada de Bing a tinha afetado profundamente. Jane estava perturbada, agitada como poucas vezes a vira. O assunto que fora discutido tão calorosamente pelos seus pais há 1 ano aproximadamente tornava agora a apresentar-se. Bing está para vir, meu caro, disse Bennet. Você naturalmente irá visitá-lo. Não, não, você me forçou a visitá-lo no ano passado e disse que, se eu fosse ver, ele se casaria com uma das minhas filhas. Mas isto deu em... Mas isto... É difícil falar. Mas isto deu em nada e não vou tornar a fazer papel de tolo. Sua mulher procurou convencê-lo de que isto era uma obrigação que incumbia a todos os cavalheiros que residiam na região. É uma etiqueta que eu desprezo, disse Bennet. Se ele deseja a nossa companhia, que a procure. Sabe onde nós moramos? Não vou perder o tempo correndo atrás dos meus vizinhos cada vez que eles vão embora e tornam a voltar. Bem, tudo o que eu sei é que será uma abominável grosseria se você não for visitá-lo. No entanto, isto não impediria que eu o convide a vir jantar conosco. Precisamos convidar Long e os Golding em breve. Contando conosco, seremos 13 amigos. Ih, 13. Você tá ligado, né? O primeiro a se levantar vai ser o primeiro a partir. É? Acho que é. E portanto haverá justamente um lugar para Bing. Consolada com esta resolução, Bennet se sentiu com maior força para suportar a falta de cortesia do seu marido, embora fosse muito mortificante saber que por causa disto todos os vizinhos poderiam ver Bing antes dos Bennet. Poucos dias antes da sua chegada, Jane disse para a irmã: Estou começando a preferir que ele não venha. Não que eu dê importância ao fato, sou capaz de vê-lo com perfeita indiferença, mas não suporto ouvir falar constantemente nesse assunto. A intenção da minha mãe é boa, porém ela não sabe, ninguém sabe o quanto eu sofro com o que dizem.
Vou dar graças a Deus quando o Bing for embora de novo. Eu poderia dizer alguma coisa que consolasse você, replicou Elizabeth. Mas nada tenho realmente a dizer. Você deve saber disto. E a satisfação usual de recomendar paciência aos sofredores lhe seria negada porque você já a tem de sobra. Bing chegou. Bennet, por intermédio dos criados, arranjou um meio de saber do fato o mais cedo possível, o que aumentava o período de ansiedade e agitação, prolongando a expectativa do jantar. Ela contou os dias que deviam decorrer antes do convite ser enviado, pois durante esse tempo não havia esperança de vê-lo. Mas de manhã, 3 dias depois da sua chegada no Hertfordshire, Bennet, que estava à janela do seu quarto de vestir, viu Bing entrar a cavalo pelo portão e se aproximar da casa. Contentíssima, ela chamou as filhas para participarem da sua alegria. Jane continuou sentada no seu lugar resolutamente, mas Elizabeth, para contentar a sua mãe, foi até a janela, olhou e, vendo que Darcy vinha em companhia de Bing, voltou a se sentar ao lado da sua irmã. Vem outro cavalheiro com ele, mamãe, disse Kitty. Quem será? Deve ser um conhecido dele, meu bem, mas não sei quem é. Ora, parece aquele homem que já esteve aqui com ele uma vez. Como é que ele se chama? Aquele homem alto, orgulhoso. Quem? Darcy? E é mesmo. Bem, qualquer amigo de Bing será sempre bem recebido, mas devo confessar que odeio aquele homem. Ela ainda odeia ele, cara. Odeio aquele homem. Jane olhou para Elizabeth com surpresa e inquietação. Jane pouco sabia a respeito dos encontros que a sua irmã tivera com Darcy no Derbyshire. Supunha, portanto, que sua irmã se sentiria muito embaraçada ao vê-lo depois da carta explicativa que recebera da sua parte. As duas irmãs se sentiam bastante embaraçadas. Cada uma delas sentia pela outra e, naturalmente, por si própria. Bennet continuou a falar sobre a antipatia que tinha por Darcy e repetiu que estava disposta a tratá-lo amavelmente apenas porque era um amigo de Bing, mas as suas palavras não foram ouvidas por nenhuma das suas filhas. Elizabeth tinha motivos de inquietação de que a sua irmã não suspeitava, pois nunca tivera coragem de mostrar a Jane a carta de Gardner, nem de lhe revelar a mudança dos seus sentimentos para com Darcy. Para Jane, ele continuava a ser o homem cujas propostas ela tinha recusado e cujas qualidades ela subestimara. Mas para Elizabeth, que possuía outras informações, ele era a pessoa a quem toda a família devia o maior dos benefícios e a quem ela própria votava uma afeição, se não tão terna quanto a que Jane dedicava a Bing, pelo menos tão razoável e tão justa. A surpresa que a vinda dele a Netherfield e a sua visita a Longbourn, aonde vinham espontaneamente para vê-la, era quase tão forte quanto a que sentira ao perceber a transformação que tinha se operado nele no Derbyshire. As cores que tinham desaparecido do seu rosto tornaram a voltar com maior intensidade e um sorriso de prazer deu maior fulgor ao brilho dos seus olhos. Durante alguns minutos, e disse a si mesma que provavelmente os sentimentos de Darcy continuavam inalterados. No entanto, não queria se precipitar. Vamos ver primeiro como ele me trata, disse ela para si mesma. Antes disso, não convém ter esperanças. Continuou atenta ao seu trabalho, procurando se acalmar, e sem ousar levantar os olhos até que uma curiosidade ansiosa a levou a fitar o rosto da sua irmã. Enquanto o criado se aproximava da porta, Jane parecia um pouco mais pálida do que de costume, porém mais calma do que Elizabeth esperava. Quando os cavalheiros entraram, ela enrubesceu ligeiramente. No entanto, recebeu-os com tranquilidade e maneiras igualmente livres de qualquer sintoma de ressentimento, como de qualquer desejo exagerado de agradar. Sem ser descortês, Elizabeth falou o menos possível e voltou ao seu trabalho com um afinco que poucas vezes lhe dedicava. Ela arriscara apenas um olhar para Darcy. A expressão dele era tão grave como de costume, mais talvez do que no Hertfordshire e em Pemberley. Talvez ele não se sentisse tão à vontade na presença da sua mãe quanto na dos seus tios. Era uma história dolorosa, porém não de todo improvável.
Bing também, ela só vira de relance, e naquele instante a sua expressão era ao mesmo tempo alegre e embaraçada. Bennet o recebeu com uma tal cortesia, uma tão grande amabilidade que as suas filhas se sentiram envergonhadas, especialmente quando viram a fria polidez com que ela cumprimentou seu amigo. Elizabeth, sobretudo, que sabia quanto a sua mãe devia a este último, cuja iniciativa salvara a sua filha favorita de uma irremediável desonra, sentiu-se ferida e aflita com aquela distinção tão mal aplicada.